estivéssemos os dois ali numa sala a conversar. Vamos lá tentar. O convite foi de facto foi inesperado, digamos assim. Eu já não tinha grandes intenções de ser treinador de futebol, confesso, não vou esconder isso. O futebol desgastou-me muito, perdi o interesse por causa de variados motivos que hoje em dia estão à tona do futebol, e eu não entrei para o futebol para viver este futebol que me começou a criar um certo desgosto. E portanto, quando nós não estamos bem, temos que sair, temos que ter a coragem de sair. E eu saí, não vou dizer que foi uma saída eterna, uma decisão final, mas foi uma decisão quase final. Teria que acontecer alguma coisa fora do normal para eu eventualmente reatar aquilo que já estava pré-definido para mim como uma desistência. E portanto, quando recebo a chamada do presidente, primeiramente do diretor desportivo, que depois me passou ao presidente, eu até pensei que era alguma brincadeira por afinidade pessoal que tenho com o Tinaia, o diretor desportivo, e portanto depois percebi que de facto que não era uma brincadeira, e falei diretamente com o presidente. Portanto, nessa altura percebi que era real, ou seja, estou a ser convidado, e senti imediatamente que tenho que aceitar. Ainda não sei os termos, não sei o que é que me vão propor, mas tenho que aceitar porque achei que foi algo fora daquilo que chamamos o processo natural das coisas. Achei que era um sinal para terminar algo que ficou por fazer na minha última passagem. E como eu acredito que as coisas têm um destino, algumas coisas têm um destino, e elas, quer a gente queira, quer não, elas têm que ser cumpridas, eu nesse ponto acabei por aceitar imediatamente, nem que tenha sido inconscientemente ao início, depois conscientemente, mas aceitei imediatamente. É como chegar a casa, é como ir de férias, ou emigrar e depois voltar à mesma casa. Portanto, não estranhamos, não é? É uma espécie de uma saudade de memória, quando a gente entra e relembra que esteve aqui. Agora, de estranho não teve nada, como é óbvio, porque reconheci os cantos todos à casa, identifiquei algumas melhorias que foram feitas nos balneários, nas pinturas, nas portas, mas a energia, o cheiro, é tudo idêntico, estava reconhecido. Essa é uma questão sempre, não é difícil de responder, mas é uma questão sempre muito, muito chata de mexer. Contudo, o impacto. Já da primeira vez aconteceu isso. A primeira vez é sempre a primeira vez. Não me estou a queixar, mas não se entende porque é que as pessoas criam opiniões excessivamente negativas sobre temas que não têm absolutamente informação nenhuma. Pronto. Eu tive sempre esse karma na vida, por isso é que estou habituado, não é nada que me transtorne, que me desmotive, pelo contrário. Contudo, se pudesse retirar esse ponto ou essa mira que apontam sempre a mim, retirava, claro. Agora também não me incomoda nada, já estou habituado e sei viver com ela, não há problema nenhum. A minha primeira passagem pelo clube, não faria nada diferente. Não faria, e justifico porquê. Não estou a dar uma resposta simples para passarmos à próxima questão. Fazia exatamente tudo como fiz. Eu cheguei, fui lançado como treinador, provoquei uma revolução autêntica, é verdade. Não que eu a quisesse fazer, mas fui obrigado a fazê-lo. Porque as pessoas que falam muito esquecem-se do passado, ou não têm o cuidado de ir lá atrás, rever o que é que aconteceu antes de falarem, não é? E eu fiz uma limpeza quando entrei aqui, e as coisas correram muito bem depois, porque acreditaram em mim também. E depois, no segundo ano, formando a equipa à minha imagem, escolhida por mim, tivemos o Covid. E infelizmente o que é que acontece? Acabaram com os campeonatos, subiu o primeiro e o segundo, penso eu que era o Salgueiros e o Tirsense, e faltavam ainda não sei quantas jornadas para jogar, e nós estávamos em quinto lugar.
a 6, 7 pontos, ou 7 do primeiro e a 6 do segundo, ainda com jogos diretos, confronto direto para fazer com eles, e acabam-nos o campeonato. Pronto. Para além disso, estávamos na meia-final da taça, muito bem embalados, e portanto nem taça, nem campeonato, nem nada. E eu deixo no ar. Se não houvesse Covid, quem é que pode dizer que eu não ia ser campeão com o Rio Tinto e não ia ganhar a taça? Nunca vamos saber. Vasco Oliveira é sempre Vasco Oliveira. Mudar, não muda nada. Pode haver, pode e houve, como é óbvio, afinamos as cordas, não é? Fazemos ajustes, damos um afinamento à coisa, mas Vasco Oliveira tem que ser sempre Vasco Oliveira, porque senão perde a essência completa daquilo que faz e, portanto, nesse sentido não há uma grande mudança. Eu não deixei de ser mau e passei a ser bom, ou era bom e agora sou mau. Eu sou exatamente a mesma pessoa. Posso fazer outro tipo de coisas ou aplicar o Vasco Oliveira de uma forma diferente, mas o Vasco Oliveira é sempre o Vasco Oliveira. A evolução, quando existe, vai a reboque, ou seja, o homem é o treinador e o treinador é o homem. Se o homem muda, o treinador muda. Se muda para o mal, aplica-se no treino. Se muda para melhor, aplica-se também. Há mudança? Há mudança no homem e há mudança no treino. No homem em si, que se transporta para o homem que lidera, não é? E depois há a mudança do aprendizado do treinador. O treinador é como o jogador e está constantemente a evoluir. Cada ano que passa, ele tem que ser melhor que o ano anterior. Porque tem que detectar o erro. Aqui experimentei, não é assim, já sei que não posso fazer aquilo, não funciona, isto funciona, aquilo não funciona. Isto é uma evolução constante, por isso é que os treinadores também têm a obrigação, e isso é um processo natural, vão cada vez ficando melhores conforme vão treinando e vão aplicando as suas ideias e vão fazendo os seus testes junto da equipa. Antes de mais, a semana é uma semana que tem que ser à imagem do treinador. É preciso treinar com uma intensidade muito grande. Uma equipa tem que estar preparada para uma grande intensidade. Com bola, sem bola, tem que pensar rápido, tudo tem que ser com muita intensidade. Esse é o primeiro ponto de partida. Quem não tiver intensidade e não aguentar, vai ficando para trás. Salta do barco, como se costuma dizer. Não tem hipótese. Não tem pernas para isto, tem que ser. Como é que eu preparo o jogo? O jogo, claro que eu não vou desvendar aqui o meu segredo todo, como é óbvio, vou dar só um cheirinho daquilo que é. Não vou mesmo, porque senão podem começar a fazer igual. E esse é o segredo. Cada treinador tem os seus segredos e não deve divulgá-los. Se divulgar, acho que está a cometer um erro. Mas, fundamentalmente, depois da base sólida, que é a grande intensidade e a compreensão do jogo, ou seja, o meu jogador tem que estar preparado, a minha equipa tem que estar preparada para se adaptar a qualquer estratégia que eu determine no dia de jogo. De qualquer uma. Portanto, quando estamos preparados para alta intensidade, temos que estar preparados para qualquer leitura de jogo, de estratégia. E, portanto, eu analiso muito bem o meu adversário e preparo uma estratégia para aniquilar os pontos-chave do adversário. Portanto, no fundo, nós somos uma equipa que estamos constantemente em mutação. Não temos uma forma de jogo, de jogar. Temos um padrão, uma intensidade que está estabelecida, daquilo que queremos quando temos a bola, mas depois nós estamos sempre em mutação, porque nós mudamos sempre todos os jogos que vamos fazer, porque o nosso objetivo é sempre aniquilar os pontos-chave do adversário. Portanto, basicamente, esse é o ponto que eu posso revelar. O resto é segredo. Só a minha equipe e os jogadores é que podem saber. Ora, filosofia de jogo e como vejo o futebol. Sendo um bocado irónico, mas tocando no ponto, como é que eu vejo o futebol? O futebol para mim só tem 2 momentos e esses 2 momentos têm que ser trabalhados. Quem quiser dizer que há mais momentos, cada um tem a sua opinião, porque não há uma regra no futebol. Nós temos ideias todos e cada um que seja muito bom a aplicar essa ideia, se a tem. Para mim só existem 2 momentos, que é com bola e sem bola. Não há terceiro momento. Temos bola, fazemos isto. Não temos bola, fazemos aquilo que tiver que ser feito. Pronto. Agora, em termos de filosofia, eu quando escolho uma equipa, se for eu a escolhê-la, eu monto um exército. Ok? Para mim o futebol é um desporto, é uma competição, sendo o desporto de maior impacto mundial, eu equiparo um jogo de futebol a um campo de batalha.
É assim que eu vejo. Isso, quando deixar de ver assim, de certeza que perdi a vontade de ser treinador. Porque um jogo de futebol joga-se 80% do tempo ou mais sem bola. Não tocamos na bola. Portanto, se não tocamos na bola, isto tem que ser um exército organizado. Tem que estar preparado para enfrentar o adversário, pela direita, pela esquerda, de cima, por baixo, choveu, não choveu, portanto, estamos em guerra. E para isso é preciso uma mentalidade. E essa mentalidade é os jogadores que a têm. Nós podemos trabalhá-los para eles um dia virem a ter essa mentalidade, só que isso demora mais tempo. E nós, quando estamos num clube, podemos não ter esse tempo para transformar a pessoa, não é? Portanto, o ideal é a gente ter o conhecimento dos jogadores, não é? E quando os escolhe, já os escolhe porque sabe que eles têm essa mentalidade. E depois é tudo muito mais rápido. Porque isto é muito bonito, jogar bem, mas a gente pode jogar bem um jogo, 2, 3, e ao quarto morremos. Porque estava a chover, o terreno estava pesado e é preciso ir para a guerra e ninguém foi para a guerra. E portanto, uma equipa que quer algo à minha imagem, eu determino que tem que ser sempre no modo de guerra. Não há outro modo comigo. Há 2 tipos de grupos sempre. Há o grupo que não sou eu que o escolho, porque isso pode acontecer com qualquer treinador, e há o grupo em que sou eu que o escolho. Contudo, há sempre aqui alguns pontos que convergem, tanto com um grupo ou com outro. Eu gosto de lidar com os jogadores de uma forma muito... E eles sabem, porque é isto que a gente fala constantemente no balneário, para liderar homens, nós temos que ser altamente leais com eles. Quer custe muito ouvir ou não. E portanto aquilo tem que se transformar numa família, como se estivessem à mesa a jantar, em que o pai, a mãe, a irmã, o tio falam as coisas ali. Às vezes chateiam-se um bocado, não concordam, mas eles têm que perceber que estão entre família. E amanhã há outro jantar. A conversa de ontem já passou e a 2 vai ser muito boa. E portanto, tudo que é de bom ou de mau, eu falo à frente dos meus jogadores, fechado no balneário. Esse é o primeiro princípio, que é a cumplicidade. E ela nasce com a verdade. Eu não gosto de mentir aos jogadores, não pode haver esse tipo de... É mais fácil mentir, um treinador mentir ao jogador, mas eu não consigo. É o Vasco Oliveira, que depois por sua vez é o treinador. Não se mente aos jogadores, é com a verdade. Não aguenta a verdade, tudo bem, isso já não é um problema meu, é dele, ele tem que o resolver de outra maneira, já não sou eu que vou resolver esse problema. E depois tentar que, com o tempo, ou eles, é um grupo que eu escolhi já bem preparados, já os escolhi, já fui à prateleira e escolhi o que queria, ou então tenho que os transformar. E nessa transformação há muito ruído às vezes, porque há jogadores que não estão preparados para nenhum tipo de transformação. São o que são, vão ser sempre o que são e não serão mais do que aquilo que são. E portanto não há transformação possível. E esse processo também é bonito, faz parte do treino e do treinador. Também dá. Portanto, eu tenho que os transformar à imagem daquilo que eu quero. Vamos para a guerra. Eu tenho que lhes explicar a filosofia da guerra. A maior parte deles dá, mas há sempre uma minoria que não dá, não acompanha. Como não acompanha, com o tempo terão que ficar para trás. É assim, é a lei da vida, é a lei da guerra. E futebol para mim é guerra e, portanto, temos que encarar isto desta maneira. E como eu já disse anteriormente, a mim motivou-me. Parece um contrassenso, porque ao mesmo tempo nós desejamos que não o aconteça, não é? Mas quando acontece é uma motivação automática. Porque quem nasce na guerra reage e está preparado para reagir à guerra. Ora, quando começam com as tais injustiças e as tais opiniões e os tais burburinhos, ativa o modo guerra imediatamente. E eu agradeço. Porque podia demorar mais tempo e assim é automático. Era o primeiro segundo, eu já estou em modo guerra. Quer dizer que já estou na minha máxima força para enfrentar qualquer adversário, seja ele quem for, campo e fora de campo. O treinador joga em todas as frentes. Isto não se joga só lá dentro. Se formos por aí, eu agradeço a esses maldizentes porque me ativam logo os meus superpoderes, ok? Se me perguntarem, mas era de evitar? Era, pronto, mas já que o fazem, também não há problema nenhum. Agora brincando um bocadinho, eu estive aqui a primeira vez. Já falei que quem é que pode afirmar que eu e o Rio Tinto, aquela equipa, não ia ser campeã, ou ia subir divisão em segundo lugar, e não ganhava a taça, não fazia uma dobradinha? Ninguém. Ninguém pode dizer que isso não era possível, porque era altamente possível. Contudo, a história acaba com Covid e rolou umas histórias
que ainda hoje me fazem rir imenso, que eu que levei as balizas do estádio para casa, que havia aqui uns bonecos de treino insufláveis, que também os levei, não sei para onde. É assim, não sei, ou eu tenho um caminhão e mandei vir buscar as balizas, e elas estão lá em casa ainda eu não sei onde, ou então não sei. São estas coisas que a vida toda tive que levar com este tipo de comentários de histórias hilariantes. Dava um belo livro para fazer um filme ou um best-seller de histórias hilariantes. Os bonecos, por acaso, já que tenho esta oportunidade de falar, porque há muita gente a Rio Tinto que esta história rolou por aí, os bonecos insufláveis de treino efetivamente foram para a minha casa. As balizas não, porque não era impossível. Agora os bonecos foram porque fui eu que os paguei, que são meus, faziam parte do meu material de treino. Portanto é óbvio que eu peguei nos bonecos e levei-os para casa, porque ainda por cima são caros. Portanto, os senhores adeptos do Rio Tinto ou associados que estejam a par desta história, se tinham alguma dúvida, já ficam a saber, os bonecos são meus, estão em minha casa, as balizas não, porque não tenho espaço, nem tinha caminhão para levar as balizas para casa. O que me fez acreditar foi um estímulo, um instinto natural, um sinal do além, okay? Porque eu já não queria treinar ninguém, não estava minimamente motivado para treinar, mas também fiquei sempre com a tal corda na garganta, fiquei entalado, porque estava a ser de facto uma grande época, muito positiva, e o Covid quebrou, e eu deixei no ar, falei para Deus e disse, bem, se isto foi feito por algum motivo, que seja pelo motivo teu, se me tiraste isto por outro motivo qualquer, também lá atrás o teu motivo. E eu acredito que se aquilo foi feito e aconteceu desta maneira é porque tinha que acontecer. Mas também acreditei sempre que se alguma coisa ficou por fazer, por esta causa que foge ao controle do homem, não foi feito, acreditei sempre que Deus um dia ia tornar possível que fosse feito. E quando toco o telefone, até me emociona um bocado, porque achei que de facto era o tal sinal. Eu disse, porra, tenho mesmo que aceitar, porque alguma coisa ficou por fazer, mas vai ser feito. Na minha primeira passagem, a história tem que ser contada. E vou aproveitar isto porque eu nem sou muito Eu gosto de estar na sombra. Não gosto de falar, não gosto de me promover, gosto de trabalhar e o meu silêncio, ou o meu sucesso, esse é que tem que fazer ruído, mas vamos aproveitar que estamos aqui para dar a conhecer determinadas coisas e explicar também a história da minha primeira, de como é que eu entro e como é que eu sou treinador pela primeira vez. Eu era amigo pessoal do Presidente Pina e, portanto, como eu tinha que fazer uma tese da minha licenciatura com base no estudo científico do treino esportivo, tinha que estar todos os dias a recolher dados específicos num clube. E eu pensei, porra, mas eu agora vou para um clube à noite, ou que fosse à tarde, só para recolher, e só vou fazer isto, vai ser uma grande seca. Isto dava jeito, era se calhar eu jogava nesse clube e fazia o que tenho a fazer. E propus que me recebessem, sem qualquer tipo de compromisso, gratuitamente, ok? Gratuitamente, que eu pudesse integrar, treinar e jogava se o treinador achasse que eu era bom para isso. Mas ao menos eu treinava, estava embutido num clima de grupo e fazia o que tinha a fazer. Muito mais motivante do que vir só aqui, recolher dados e ir embora todos os dias. Nesse sentido, concordamos todos. O Presidente Pina falou com o Sr. Serafim, falou com o treinador e todos em acordo aceitaram a minha vinda. E assim foi. Depois daqui, do processo natural, nasce a história. Pronto, o treinador acaba por sair e tem que se decidir quem é que vai ser o treinador. Ora, chegaram à conclusão que estava aqui um treinador dentro, que era eu. Podiam ter ido buscar alguém fora, não o fizeram. Optaram por alinhar com alguém que até já conhecia a equipa e que já tinha relações com os jogadores, pronto. E eu fui eleito. Pronto, este será o treinador. O Sr. Serafim, principalmente, para não dizer exclusivamente quase, foi quem apostou em mim, a 100%. E o que é que acontece ao treinador Vasco Oliveira? 4 jogos, 4 derrotas. E a quarta derrota, diga-se de passagem, que não foi nada simpática, foram só 7-2, no Rio AVB. Claro que isto tem uma explicação por trás disto, não é? O que é que acontece? Os jogadores estavam habituados aqui a beber umas vinhaças
a vir do Tasco e a vir para o treino bêbados. Ora, o Sr. Vasco Oliveira começa a treinar a sério, isto com bingo não dá para treinar. Como não dá para treinar, começou-se a criar um complô. Daí eu ter falado no início que provoquei uma revolução aqui. E então o que é que faz o treinador? Perde 4 jogos, o último 7-2, e eu pensei assim, ora bem, eu comecei como treinador e acabei como treinador, porque eu nunca mais vou treinar ninguém, porque eu vou ser despedido, e mesmo que alguém me convide um dia, eu tenho vergonha de ser treinador, porque não podia haver pior cenário do que este. Contudo, desafiei o meu grande amigo Serafim, que não era na altura, que apostou em mim, ok? Não era meu amigo, eu não o conhecia. Conhecia-o daqui, sabia que havia o Sr. Serafim, mas não era amigo do presidente. E disse ao Sr. Serafim, eu aceito perfeitamente, a partir de agora não há argumento nenhum. Contudo, e esta é que é a grande história, não sei se viu o que é que tem acontecido, e hoje foi mesmo de propósito, isto é muito grave. Porquê? Porque os jogadores estavam, como se diz, a fazer a cama ao treinador. Golos na própria. Autogolos, deixa passar os gajos. Isto era mesmo para aniquilar com o treinador. E esse homem de grande coragem, que hoje é muito meu amigo, disse assim, não, eu estou a ver tudo há muito tempo. E então ele acedeu ao meu desafio, que foi, eu resolvo isto, com muita facilidade, mas eu tenho que ter alguém comigo para ir em frente e tomar as decisões que eu vou decidir já amanhã. Ou fazemos isto, e isto está resolvido, ou então eu vou-me embora e pronto. E acaba aqui, nasce um treinador e morre um treinador. E o Sr. Serafim disse, não senhor, se tu morres eu morro contigo, vamos em frente. É? Então pronto, segunda-feira, tu e tu. Estes atletas estão dispensados. Era o bolo grosso da equipa. Foi uma grande revolução, é verdade. Reforços. A, B, C e D. Não jogavam há um ano e meio, um veio gordo. E o presidente ficou assustado. O presidente Pino, opa, que reforços são estes? Ele mandou uma equipa embora. Estes são os reforços? São estes os reforços. O que é certo é que 2-3 jogos depois já estavam todos a dizer, epá, este rapaz para 39 anos ainda joga muito. Epá, o outro era gordo, mas perdeu peso, que isto é uma coisa, o gajo joga para caralho. Epá, aquele rapaz não joga há um ano. Onde é que ele jogava? Mas ele é muito bom jogador. E depois, é com homens que se ganha jogos, não é com bêbados. E assim começa a minha primeira aventura como treinador. Mas podia ter morrido e hoje não estar aqui a fazer nada. Mas se não fosse o Sr. Serafim, evidentemente, que eu tenho uma gratidão enorme, hoje não havia Vasco Oliveira treinador. Podia haver Vasco Oliveira outra coisa qualquer. Treinador não havia de certeza. Portanto, comparando agora uma coisa com outra, a nossa referência era o Sr. Serafim aqui, porque era ele que estava no comando do futebol todo. Hoje há diferenças, há muitas diferenças. É uma gestão mais moderna, mais nova, mais fresca. Há inovação, não havia redes sociais, filmagens, houve uma atualização, ok? Muito mais fresca. Isto sem qualquer tipo de crítica à minha grande referência, que é o Sr. Serafim, ok? Porque não nos faltava com absolutamente nada, portanto não era por aí. Tenho aqui pessoas amigas, no primeiro ano era só o Sr. Serafim, e este ano não, há uma equipa de pessoas que eu conheço bem, e é sempre melhor ter uma família do que ter só um pai, não é? E portanto, quando me sento à mesa aqui, sento-me com uma família. E antigamente sentava-me só com o pai. Pronto, no fundo é isso. E acaba por trazer uma certa força e suporte e motivação diária para todos os dias termos vontade de ir para aquele sítio treinar. Porque sabemos que não estamos sozinhos e que estamos com alguém que também, de uma forma diferente, segurou a parada, manteve-se firme. Porque eu disse ao meu presidente, quando ele me contratou, se ele tinha a certeza do que estava a fazer, comecei-me a rir para ele, mas disse-lhe, atenção, que vai começar um terremoto. Se estivermos todos preparados, o tempo prova quem tem razão. Se não estivermos, mais vale não avançarmos. Mas tanto na primeira vez como na segunda vez, parece que tenho sempre ali alguém com o escudo e com a espada na mão e preparado para a guerra. Eu não estou à espera que os adeptos estejam... Nenhum treinador pode estar num clube de futebol, porque o futebol é emoção, é opinião ao segundo, e portanto nunca vai haver um consenso de opiniões, nunca ninguém vai dizer este treinador é muito bom sempre ou é muito mau sempre. Contudo, os adeptos que ainda não acreditam, seja lá no que for,
o que eu lhes posso dizer é que, se é que eles vêm ao estádio ver o jogo, não é? Que sejam pelo menos os que vêm ver o jogo, porque se for os que não vêm ver o jogo, eu nem tenho nada para dizer a esses adeptos. Agora, os que vêm ver o jogo, que estão no seu perfeito direito de ter a opinião que quiserem, quero-lhes dizer que o sucesso não é um pensamento nem é uma frase. Ganhar alguma coisa não é dizer vamos ganhar, malta, vamos ganhar isto, vamos ganhar aquilo. Isso não tem valor nenhum, nem força nenhuma. O sucesso é um conjunto de microações que são repetidas todos os dias. Isso tem um tempo, é preciso um tempo para fazer isso. Nós estamos a trabalhar isso para que durante esta época, até à reta final e a próxima época, o trabalho apareça com grande categoria. E digo isto perfeitamente e confiante e convicto daquilo que estou a dizer. Portanto, vai haver sempre opiniões más num domingo mau. Não há problema nenhum. Agora, da minha parte, o que eles podem contar, e para não estar aqui a fazer uma grande frase, a dissertar uma grande frase, ou a explicar uma grande historinha, se eles quiserem decifrar o meu escudo enquanto treinador, enquanto defender estas cores, é que comigo vai ser sempre vencer ou morrer. E portanto, qualquer elemento de uma equipa de futebol que melindre, faça abanar, estilhaçar, no sentido de prejudicar aquilo que é a força da unidade da equipa, para o caminho que está traçado, é excluído e é encostado. Não existe nomes na minha cabeça, existe a unidade, que é a equipa. Portanto, da minha parte, os que gostam e os que não gostam, contem com a máxima força sempre do vosso treinador, em modo guerra, não há outro modo. Portanto, boa sorte para vocês e para mim também.